Boa noite, meus amigos. É com grande alegria que a gente está aqui de novo com mais uma reunião do NEP Gesiel. Hoje nós estamos iniciando uma nova perícope do capítulo 11, que é o julgamento das cidades do lago. E, então, antes da gente iniciar, o nosso amigo Walter vai fazer uma prece para a gente. Por favor, Walter. Então, nós vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações, e vamos nos unindo e nos dirigindo à espiritualidade que nos acompanha esta noite, que nos acompanharão durante o estudo da noite, nos inspirando, nos protegendo, agradecendo a esses bondosos irmãos que sempre estão conosco durante o estudo, que cuidam de nós, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, vamos com eles nos dirigindo a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, com a nossa gratidão e a nossa alegria pela possibilidade de nos encontrarmos mais uma vez para estes estudos. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, pelos ensinamentos, pela possibilidade de reflexão, e agradecendo a Deus, Pai Criador, pela nossa vida, pela nossa existência, pela nossa reencarnação, e por nos colocar e possibilitar que estejamos em grupo, procurando estudar e entender os ensinamentos deixados por Jesus. Que esta reunião seja abençoada, que cada um de nós, encarnados e desencarnados presentes, recebamos a luz divina e o amor do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Pronto. O julgamento das cidades do lago. Está em Mateus, no capítulo 11, né? São 4 versículos só? 5. E está em Lucas também. Então, vamos dar uma lida no trecho todo, né? Primeiro, porque a gente tem noção do que a gente vai ver, né? Depois a gente começa as reflexões. Então, em Mateus está assim. Então começou a censurar as cidades nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios, e não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem ocorrido os prodígios que em vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vocês. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Serás rebaixada até o Hades. Porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, ela teria permanecido até hoje. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Então, tem algumas notas de rodapé, né, do Haroldo aqui, mas depois a gente vê, tá? Vamos ver aqui de Lucas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem ocorrido os mesmos prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido, sentadas em pano de saco e cinza. Todavia, haverá mais tolerância no juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum,
Acaso serás elevada até o céu? Serás rebaixada até ao Hades. Quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, me rejeita. Quem me rejeita, rejeita o que me enviou. Então, tem algumas diferenças, né? Até significativas de Mateus para Lucas. Mas, vamos ver aqui, o primeiro de Mateus, ele não aparece em Lucas, porque, ó, então começou a censurar as cidades nas quais ocorreram a maior parte de seus prodígios e não se arrependeram. E aqui em Lucas ele começa já, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que na verdade é o segundo versículo aqui de Mateus, né? Parecido aqui com o segundo, tá certo? Então nós vamos ver primeiro esse primeiro aqui, ó, né, de Mateus, tá bom? Esse que a gente vai ver hoje. Então começou a censurar as cidades nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios e não se arrependeram. E aqui tem duas notinhas de rodapé do Haroldo. Para prodígios, ele diz poder, força, habilidade. Trata-se de um substantivo utilizado como objeto do verbo ocorrer, o que requer um esforço para recuperar a força da expressão. E arrependeram é mudança de mente, de opinião, de sentimento, de vida. Tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho nesse versículo aí. Sobre o que a gente poderia estar trabalhando quando a gente lê isso daqui. O que vocês acham? Isso é a primeira coisa que me ocorre, Ah, embora ele fale em arrependimento, né? Me ocorre aquela mesma passagem uma outra passagem que ele estava triste, e eu não sei qual foi o apóstolo que perguntou para ele se ele estava triste pela ignorância. Ele dizia, não, eu estou triste por aqueles que conhecem e não praticam, né? Então, olhando só esse, mas como você lê os demais, uhum. quando ele realizou vários prodígios no sentido de mostrar, né, o que ele queria ensinar e tudo mais, e nem isso, né, foi suficiente para fazer com que as pessoas mudassem a mentalidade, né? E aí ele diz, bom, se vocês conhecem e não fazem, né, a carga, a responsabilidade é muito maior do que aqueles que não conhecem. Pelo menos é isso que eu entendi inicialmente. Muito bom, Walter, é isso mesmo, né? Com certeza. A gente, apesar de que, como você próprio falou, como isso está mais tratado nos versículos posteriores, né? A gente vai tratar um pouco mais essa questão do a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E que inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente até vai ver um texto sobre isso, né? E, e aqui, o que ele está fazendo? Porque no trecho que a gente estava vendo antes, ele estava meio que dando uma bronquinha no pessoal, lembra? Ele estava falando sobre João, e começou a falar, vocês pensam que vocês vão ver o quê? Que vocês vão ver um caniço que dobra o vento, alguém com vestes finas? Não, vocês vão ver um profeta. E vai tá falando meio que puxando um pouco a orelha das pessoas, né? Mas falando, exaltando, vamos dizer assim, João Batista, não é isso? E aqui, ó, então ele começou a censurar as cidades. Quer dizer, ele começou a puxar a orelha aqui de maneira um pouco mais forte, né? Porque como a gente já leu os versículos posteriores, a gente já entendeu isso, né? Que ele vai puxar bem a orelha do pessoal ali. Então, a questão maior aqui nesse versículo, para começar, a gente vai pensar nesse censurar, tá? Mas alguém quer falar mais alguma coisa? A Zezé, a Luciana, a Lenice, sobre esse versículo?
Eu tinha também pensado nessa linha, né, que o Walter muito bem abriu, né, da questão das cidades, né, sermos nós mesmos, né, na mudança, né, que a censura, aquilo que nós já absorvemos, já aprendemos e não conseguimos valorizar, né, como ele coloca, né, não se arrependeram, né, e da mesma forma a gente muitas vezes tem ainda a gente estava comentando agora no grupo de leitura, né, André Luiz, sobre isso, né? Quanto que nós já possuímos, né, de conhecimento e a reprodução das ações não correspondem, né? Muito mais nós recebemos do que conseguimos prodígios em nós mesmos e à nossa volta. A misericórdia divina continua sobre nós, né? Mas realmente é para pensar. Com certeza, Zezé. Enquanto a gente estava lendo lá, eu também estava pensando aqui que tinha tudo a ver o que a gente estava lendo lá com o que a gente vai ver aqui agora. Mas, Lenice, você queria falar alguma coisa, querida? Eu não sei se tem muito a ver, mas olha se tem, e vocês me falam. Então, começou a censurar as cidades. Ele chama aquelas Corazim, Betsaida, cidades, e é um pouco maior do que as aldeias. Então, a gente nota aqui que há um tipo de conhecimento maior um pouco, né, do que aldeia. Aldeia é um pouco menor, então o conhecimento é um pouco maior, e mesmo assim, com a capacidade que a gente tem de absorver, a gente não consegue transferir isso para a nossa intimidade. Você acha que isso tem a ver? Aqui cabe isso aqui? Claro que cabe, minha flor. A gente não pode dizer nunca que existe só uma maneira, né, de interpretar. Existem mais do que uma sempre, né? Sempre vários pontos de vista e, né, imagina, claro que cabe, com certeza. Porque aquilo está censurando, quer dizer, ele vai acabar com aquelas cidades ali um pouquinho mais para frente, né? Porque as outras vão ser. Mais para frente a gente comenta, né? Então, por isso que eu acho que ainda tem a ver. Apesar da gente receber um conhecimento um pouquinho maior, receber as manifestações do poder de Jesus aqui, utiliza como poder, como habilidade dele de demonstrar, e mesmo assim a gente não se transforma, né? Nem vendo, nem estando ali perto de Jesus, a gente não consegue se transformar. E não é uma fala individualizada dele, né? Ele está falando para uma comunidade mesmo, uma comunidade grande, né? Como você falou, não só uma aldeia, não só um grupo pequeno de pessoas. Ele é uma fala dele, apesar de a gente falar sempre que a atuação de Jesus é de coração para coração, né? Aqui a fala dele como era também no versículo, nos versículos que a gente viu anteriormente, ele fala para a turba, né? Ele fala para um grupo grande de pessoas, né? E aqui também, se ele vai censurar as cidades, ele vai falar para a cidade toda. E censurar. Gente, censurar, quando você censura, você não está fazendo um julgamento? Está fazendo um julgamento, não está? Ele vai falar para as cidades que as cidades estão equivocadas, que elas estão né, cometendo aí algum engano. Fala, Walter. Mas sabe o que me ocorreu com a censura? Eu me lembrei da lei de causa e efeito. Também, beleza. Entendeu? Mas... Quer dizer, a censura aí não é um ato... Veja, não sei se eu estou indo longe demais. Não me parece uma coisa isolada. Ela me parece uma coisa absoluta e programada. Ela é uma coisa natural da própria lei divina, que julga, entre aspas, o tempo todo.
entendeu? Quer dizer, cada ato que se pratica, cada omissão que se comete, existe uma avaliação, existe uma censura, não no sentido pejorativo, mas no sentido natural do aprendizado, né? Então, quando ele começa, e unindo com o que a Lenise falou, se você pegar que a grande maioria ainda de nós somos daqueles que conhecemos e temos dificuldade de praticar, a ideia da cidade, da grande massa, ela faz sentido, cada vez mais sentido, né? Quer dizer, então foi isso que me ocorreu agora com a palavra, o verbo censurar. Muito, excelente, Walter, muito bom. Não tinha pensado nesse aspecto, muito legal, porque quando você pensa na questão da censura das cidades, na verdade é um julgamento, mas é um julgamento divino. Isso. Não é? Concordo. Porque ele aconselha, que inclusive está no slide seguinte aqui, tem uma passagem que ele fala que a gente não pode julgar as pessoas. Não é isso? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a viga no teu olho. Ou como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho. Hipócritas, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las com seus pés e voltando-se se despedacem. Bom, Zezé, eu sei que caiu um pouquinho, a gente estava falando aqui, Zezé, é que quando você pensa aqui nesse julgamento, nessa censura aqui, na verdade, é um julgamento que foi feito para cidades, né? O Walter estava falando da questão, muito bem lembrado, né? Da questão da lei de causa e efeito, né? Que o que vai acontecer com as cidades realmente é dentro da lei de causa e efeito. Entretanto, não deixa de ser um julgamento, mas é um julgamento divino, né? Então, ele deu uma orientação para que a gente não pode julgar. A gente não pode julgar, mas ele pode. Nós não temos autoridade para julgar. Isso. Né? Quem tem autoridade para julgar é quem nos criou, ele tem autoridade para nos julgar. Né? Quem é perfeito é que tem autoridade para julgar. E essa censura, às vezes a gente toma isso como uma coisa assim, se eu disser, olha, você vira para mim e diz assim, você está me censurando, como se isso fosse algo pejorativo. Entre nós pode até ser, mas se você olhar a lei natural de causa e a parte de causa e efeito, é algo natural, né? Porque senão a gente não aprende, a gente não evolui, a gente não cresce. A gente tem que aprender com os próprios erros, e para aprender com os próprios erros, a tua ação, a tua omissão tem que ter uma consequência. Aí é que está a censura. Então, é algo que acontece a todo momento, né? A todo momento. Não sei, é isso que eu entendi. Você me fez lembrar, Walter, agora, o amigo dizia assim, só o pai e a mãe podem dar umas palmadas, né? Entre aspas, no filho, porque quando a mãe dá a palmada, ela coloca o coração no meio. Né? Porque é assim que é, né? Porque a palmada não é para te pôr para baixo, né, Zezé? A palmada é para te fazer crescer, é para te corrigir. Entendeu? Exato. Então, e outra, essa censura é necessária para a atuação da justiça divina. Né? Isso. Esse é instrumento para a atuação da justiça. Né? Cada um no seu lugar, de acordo com o seu merecimento. É isso. Então, tem que ter a censura. Quer dizer, tem que ter esse processo natural que a gente chama de censura. Então, aí eu vou mostrar uma passagem para vocês. Ó, todo mundo conhece. Passagem da mulher adúltera. Não é isso? Que colocaram ali a mulher para Jesus,
Então, os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam em pé no meio. Dizem a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isso testando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. E os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela, mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Então, gente, quem deu essa aqui, eu peguei dessa dica aqui do Aloysio, viu, gente? Então, é assim, o comentário dele. Eles colocaram Jesus Eles colocaram Jesus numa situação para testar ele, né? Se ele dissesse, concordasse, né? Não seria Jesus a concordar, a apedrejar a mulher, né? E se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estaria indo contra Moisés, não é isso? Era o que eles queriam, né? Mas quando ele diz, quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E aí vai saindo um por um, né? Primeiro os mais velhos, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar que se a gente vai acusar alguém, a gente tem que estar limpo de tudo para poder acusar. Eu não posso acusar alguém de uma coisa que eu possivelmente já tenha feito em outra situação, que eu não sei se eu fiz, se eu não fiz, às vezes não sei, né? Ou que ainda tem alguma coisinha na minha consciência me acusando, né? Como que eu vou acusar alguém se eu também tenho aquela condição dentro de mim? E quando ele fala, vão saindo os mais velhos, né? O mais velho tem maior possibilidade de ter mais equívocos também do que os outros, né? E talvez o senso de responsabilidade também no mais velho seja maior, né? O bom senso talvez também seja um pouco maior nos mais velhos, né? Agora, quando ele fala assim, quando falam para ele ali, né? A lei de Moisés ordenou que apedrejassem, né? E você o que diz? Eles não estão perguntando para Jesus o que ele acha do adultério. Eles estão perguntando para Jesus o que eles acham o que tem que ser feito com a mulher. É diferente, não é? Porque se eles estivessem perguntando o que ele pensava simplesmente sobre o adultério, ele poderia dizer exatamente o que está lá em Moisés. Não cobiçais a mulher, ou o marido do próximo, que está nos mandamentos. Não é isso? Mas ele não estava falando, eles não pediram sobre o adultério, eles pediram sobre a condição de acusar a mulher, né? Por isso que ele dá essa resposta aqui. E pode falar, Walter. E uma coisa que me lembrou também aí, viu, Val, é o seguinte, quando eles dizem que, acho que está no outro slide, na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres, né? Uhum. A gente não pode esquecer que a gente tinha dois tipos de lei mosaica. Sim. Né? A gente tinha a lei divina, que são os 10 mandamentos, o decálogo, onde o adultério estava lá. Isso. E né? o não matarás também, né? Isso.
E ele não estava julgado, como você disse, aqui não estava sendo julgado o adultério, estava sendo julgada a mulher que o praticou, né? E aí você tinha aquele outro tipo de lei que o Moisés teve que fazer para botar medo na turma para cumprir a lei divina. E eu vejo aqui o apedrejamento como esse tipo de lei, né? Quer dizer, ele não é a lei divina, ele não é a lei recebida no Monte Sinai. Ele faz parte daquele conjunto de leis que o Moisés fez depois, teve que fazer depois, para botar o carro nos trilhos, né? Tanto é que veio aquela percepção do Deus vingativo, do Deus que punia, etc, etc. Então, quer dizer, Jesus jamais aceitaria, né? Ele sabia que estava passando, tal, mas mesmo olhando por esse aspecto, não podia, porque essa era a lei de Moisés, feita por Moisés para botar medo na turma. Né? Isso, inclusive, é o que você falou. Não matarás, estava no decálogo. Então, como é que pode apedrejar, né? Apedrejar alguém? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que vai muito por aí também. Né? Essa lei, isso que eles discutiam, que eles alegavam com Jesus, não era a lei divina, não era a lei mosaica recebida no Sinai, mas era a lei as leis que Moisés fez posteriormente para botar a pressão na turma. Muito bom, Walter, isso mesmo. Aí, na sequência aqui, né? Todos saíram, ele fica sozinho com a mulher, e ele fala, quem te condenou? Na verdade, ninguém condenou, porque cada um deles, com certeza, tinha alguma coisinha na consciência, né? E então ele não condena, mas ele fala, tem um trecho também do Evangelho que ele fala que quando você tiver que falar alguma coisa para uma pessoa, fale numa maneira reservada, né? Não fale na frente de todos, porque na frente de todos você pode colocar a pessoa numa situação complicada, mas de maneira reservada você pode conversar com ela de alguma maneira, né? E foi o que ele fez aqui, na verdade. E, na verdade, ele deu um puxãozinho de orelha nela, né? Porque ele vai falar, vai, e a partir de agora não peques mais. Mas um detalhe aqui que o Luiz falou também, que eu nem tinha percebido também, ele não fala para ela não adulteres mais. Ele fala não peques mais, né? Por quê? Lembrando também de novo, Walter, na lei de causa e efeito que você falou, muitas das coisas que a gente acusa, que nos incomoda nos outros, normalmente são coisas que nós temos, né? Às vezes não nessa encarnação, às vezes numa encarnação não temos mais nessa encarnação, mas já tivemos em outras encarnações e aquilo ainda não foi completamente trabalhado, então ainda nos incomoda, não é isso? Então, a Luísa fala que provavelmente aqui essa mulher tinha o costume, por exemplo, de acusar os outros, de fazer uma maledicência, de ficar falando algumas coisas, entendeu? E aí agora ela acabou recebendo de volta aquilo que ela fazia. Ela recebeu de volta uma maledicência, uma acusação que podia até chegar a um apedrejamento, né? Então, quando Jesus fala não peques mais, não é? Ele não está se referindo apenas ao adultério, mas ele está se referindo a qualquer coisa que ela tenha efetuado, ou qualquer costume que ela tinha, ou inclusive essa questão da maledicência, de acusar as pessoas, porque ela acabou caindo na mesma coisa que ela poderia estar ocasionando, né? Ele usou o mesmo critério que ele usou para os apedrejadores. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Ele não falou aquele que nunca adulterou. Exatamente. Praticou adultério. Né? O mesmo critério que ele usou lá, ele usou aqui, pelo que você está comentando, ele usou aqui. Exatamente. Né? Então a questão é que
ele, na verdade, ele pode fazer esse julgamento, porque ele é um espírito puro, e ele não tem mais nada na consciência que o incomode. Então, ele tem essa condição, né? Mas a gente tem que lembrar também que ele falou para a gente, como é que é? Tudo que eu faço, vocês um dia poderão fazer também, não é isso? Então, um dia nós poderemos fazer, mas um dia aqui nós chegarmos no mesmo patamar que ele se encontra hoje, né? Aí, gente, tem algum mais comentário aqui dessa passagem? Se não, tem um trecho aqui um pouco grande do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso, que ele inclusive vai comentar a questão da mulher adúltera aqui, ó, tá? Mas vou ler um pedaço aqui primeiro. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal em outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Quando ele fala aqui, gente, ó, incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular, a acusar, na verdade, os defeitos dos outros, é uma maneira, quando você acusa alguém, né? Eu chego aqui e falo para o Walter: olha, Zezé fez tal coisa, né? É uma maneira de eu dizer assim: olha como ela está errando, mas eu não, eu sou ótima, eu não estou fazendo isso, né? Então, é uma maneira de mostrar o meu orgulho, de mostrar a minha vaidade, né? Continuando aqui. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Exalçaria é a mesma coisa que exaltar, viu, gente? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. E aí o Kardec vai comentar exatamente a questão da mulher adúltera aqui, né? Ó, mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor. Diz Jesus, então: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Tá vendo que é outra tradução, né? Mas ele não fala em adultério, não. Ele fala: não tornes a pecar. Então, aí vem o comentário do Kardec, né? Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Quer dizer, quando você acusa alguém, você não está agindo com indulgência, né? E não tem ninguém entre nós que ainda não precise para si próprio um pouco de indulgência, né? Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos.
antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche é a censura, lançado à conduta de outrem, pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito, porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Aqui, nessa frase, a gente lembra o que vocês estavam falando da mãe repreendendo o filho, né? Do pai repreendendo o filho, né? E, às vezes, você vê alguma coisa que vai acontecer, que vai prejudicar alguém, que vai ferir alguém. Então, realmente, você tem que agir quando algum outro perigo maior possa estar ocasionando, possa estar sendo, né, possível ali. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então, ele fala que realmente você não pode julgar, mas como tá aqui em cima, né? Quando você vai reprimir o mal, vira sua obrigação, né? Vira sua obrigação, de alguma forma, atuar naquela situação, né? Porque tem aquela coisa, né? Você é responsável pelo mal que você faz e pelo mal que você permite que aconteça, né? Sem a sua interferência também, né? Ou você é responsável pelo bem que você não deixa de fazer também, né? Não é possível que Jesus haja proibido se profligue. Profligar é arruinar, tentar destruir com argumentos. Possível que você profligue, gente, eu nunca tinha visto esse nome, o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-os feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Essa frase diz tudo, não é? Olha, eu vou repetir. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Quer dizer, eu não posso censurar ninguém, mas Jesus pode. Jesus tem essa autoridade moral, né? Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àqueles que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Opa! Certo? Comentários? Fica claro aí no texto que qualquer atuação no sentido de corrigir não pode ser condenação, não pode botar o outro para baixo, né? Isso. E para fazer isso, você tem que estar absolutamente isento. E para estar isento, você não pode ter aquele tipo de defeito, ou aquele tipo de imperfeição que você mesmo está criticando, né? Exatamente. Você pode até ser autoridade perante os homens, mas você não tem autoridade moral, que é o que conta, na verdade.
O Aloysio faz um comentário também, assim, com relação à educação dos filhos, né? É muito comum o pai falar, não faça tal coisa, mas o pai faz, né? Então, como que ele vai censurar o filho se ele próprio está fazendo aquela determinada atitude, está tendo aquela determinada atitude? É proibido mentir, hein, meu filho? Aí toca É, o telefone, ele fala para o filho, atende e fala que o papai não está. isso. Ele deu até o exemplo, né? Se numa casa for instituído que o filho tem que ir dormir às 10 horas, a família inteira tem que ir dormir às 10 horas. Porque senão, como é que fica, né? E, então, é complicado, né? A educação dos filhos requer bastante responsabilidade, né? Alguma coisa a mais? Voltando aqui um pouco. Ó, consciência íntima, isso aqui é bem atual, né? Olha aqui. Consciência íntima ou demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de poder qualquer, viola as leis e os princípios e cuja aplicação lhe cabe o encargo. Complicado, hein? Entra os pais aqui também nessa aqui, né? Eu acho que entra todo mundo, viu, Val? Entra todo mundo. Entra todo mundo. O fato de você ter um cargo entre os homens, né, que te dá uma certa autoridade, só agrava. O fato de eu não ter o cargo não tira de mim a responsabilidade também. Eu só não tenho um agravante, quer dizer, eu tenho, pelo cargo, pela autoridade que eu tenho, constituída pelo poder temporal, eu não pratico, deixo de praticar aquilo que eu sou autorizado a defender, né? Uhum. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso, né, de um policial, por exemplo, que tem que defender a ordem pública, mas ele mesmo se corrompe, Exato. né? Ele está investido de um poder para que aquela coisa não aconteça, e ele mesmo pratica, É, né? Agora, o fato de eu não ser policial e também me corromper, também não tira de mim a responsabilidade, exatamente, né? Paulo. Então o que ele está dizendo aqui vale para todo mundo. Com certeza. Com certeza. Albert, Oi. licença. Acredito também que quando a gente vai fazer qualquer corrigenda, ou tentar corrigir alguma coisa que aos nossos olhos pareça diferente daquilo que foi ensinado para nós, ali no caso que Jesus ensinou e a gente não se ateve àquilo, porque a gente foca em outras coisas, em outros ensinamentos, como, por exemplo, assim, no Velho Testamento, está lá, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas os fariseus, os doutores da lei, eles focavam em quê? Focavam em diversos outros mandamentos que não eram de base, né? Então, acredito que, assim, quando a gente vai fazer isso, se não tiver, como diz aqui, embasado numa autoridade moral, a gente não atinge o outro. Com certeza que a mulher não pecou mais, pecou nesse sentido, né? Porque, lógico, que a gente precisa corrigir outras coisas que nós estamos em equívoco. Mas ali, com certeza, aquilo atinge o fundo da alma, não só dela, mas daqueles que a censuravam também. Então, é preciso, sim, mesmo que a gente não tenha essa autoridade moral, mas que a gente esteja no caminho. Eu estou aprendendo também, mas não é assim que se faz. Aí talvez sim a gente possa tocar o coração do outro, possa tocar o entendimento do outro, ele possa se abrir. Senão ele vai dizer assim para a gente: quem é você para falar isso?
você faz a mesma coisa, você está errando do mesmo jeito. Então, é preciso que a gente tenha um amadurecimento até para ser censurado também. Realmente. Você ia falar alguma coisa, Zezé? Me lembrou quando a questão da hipocrisia, né? Que tem a ver com essa questão que está sendo colocada aqui. Quer dizer, a hipocrisia, você, na verdade, você simula, faz determinada coisa, você simula que faz determinada coisa, mas, na verdade, você, né, mascara aquilo que, na verdade, você é. Tanto que Jesus, né, recrimina também, censura os fariseus, né, os chamando de hipócritas. Né? Por quê? Porque eles exigiam que o povo fizesse, né, tivesse determinadas atitudes que, na verdade, eles não tinham. Né? Era feito tudo de forma a conduzir para o exterior, né? Para rituais, para cumprimento daqueles rituais que não tinham fundamento, né? Que a lei trazida por Moisés, né? Que Deus, das leis divinas, fugia totalmente. Né? Então, a questão da hipocrisia, a mesma coisa, do pai que fala, aquela história, né? Nós tivemos muito isso na nossa sociedade. Frases que, às vezes, induzem a gente ao erro, né? Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Isso é uma frase que traço hipócrita. Né? Então, é a mesma coisa, né? Da questão que o Walter estava colocando, da autoridade, né? Aqueles que exercem um cargo de autoridade, né? De realmente estarem cumprindo o seu dever, né? E não exigindo que o outro cumpra. Né? E o Evangelho nos convida a essa postura, né? Da autocensura, de buscarmos nos corrigir. Agora, nós temos que fazer essa troca, né? Como foi o próprio Haroldo que fala isso, né? Você, em pleno voo, você tem que consertar o avião. Né? Somos nós, né? Na nossa jornada evolutiva, que nós erramos e vamos errar de novo. Vamos cometer erros, muitas vezes, na luta íntima para nossa correção, nem sempre nós temos êxito, porque, às vezes, é fruto de vício de milênios, né? Que agora que a gente está começando a se conscientizar que temos que mudar. E aí a mudança leva tempo. Né? Então, realmente, isso que a Lenice falou é muito importante, né? Porque eu acho que entra a questão da humildade. Realmente, né? A gente, às vezes, se admitir com certas fraquezas que nós precisamos corrigir, não como a justificar um vício e alimentá-lo, mas como, muitas vezes, colocarmos, assim, eu estou no bom combate, né? Como dizia Paulo, né? Eu estou no bom combate, ainda não venci, mas eu estou no bom combate, vamos junto, né? E não achar que o outro, não, só você que erra. Realmente, Outro dia eu vi uma frase, eu estou querendo lembrar, que resumia bem isso aí, né, nessa postura. Então, uma hora eu vou lembrar e eu pôr no grupo, se for o caso. Tá bom. Gente, tá ótimo.
desse versículo, gente, era o que eu tinha preparado, tá? Aí, no versículo seguinte de Mateus, aí o de Lucas está bem próximo aqui, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. E aqui está praticamente a mesma coisa, né? Ai de ti, Corazim, está praticamente a mesma coisa, é a mesma coisa, né? A única diferença está aqui, ó, sentados em pano de cinza. E ali só está em pano em pano de saco e cinza. A única diferença é esses sentados aqui. Esse pano de saco, tem aqui a notinha que diz assim: o pano de saco diz respeito a tecido quente feito com pelo de cabra ou camelo, de cor escura, também conhecida como saco de cilício, porquanto era feito do pelo de cabra preta proveniente da Cilícia, utilizado juntamente com as cinzas, com o propósito de expressar lamentação ou penitência. E aqui também, né, em Lucas também, ele põe pano de saco e cinza, ele também põe a mesma nota, né? É a mesma coisa, tá? Então, vocês gostariam de falar alguma coisa a respeito? Vai bem de encontro ao que o Walter estava falando no começo, né, Walter? Ele está fazendo uma comparação entre aqueles que ouvem e praticam e aqueles que ouvem e não praticam, Isso, né? exatamente. Aí, eu coloquei aqui umas notinhas da cidade, só para a gente ter uma noção. A aldeia, a Corazim, era uma aldeia à margem do Mar da Galileia, associada com a pregação e os milagres do Senhor, mas que ele denunciou por não ter se arrependido, que é exatamente esse versículo que a gente está vendo, né? Atualmente tem sido identificada com Querazé, sei lá o que é isso, a 4 quilômetros ao norte de Cafarnaum, onde as ruínas de basalto negro de sua sinagoga ainda podem ser vistas. Betsaida é uma aldeia nas praias nortistas da Galileia, perto do Jordão. O nome é aramaico e tem o sentido de casa de pesca, ou então casa de pescadores. Tiro era o principal porto marinho da costa da Fenícia e ficava perto cerca de 40 quilômetros ao sul de Sidom e cerca de 56 quilômetros ao norte do Monte Carmelo. Tiro contava com 2 portos. Um deles ficava em uma ilha, enquanto o outro, o Porto Velho, ficava no continente e pode ser o Usso das inscrições assírias. A cidade, que era banhada pelo rio Litani, dominava a planície circunvizinha ao norte da qual ficava Sarepta. Tiro era uma cidade politeísta, né? Sidom também. Antiga cidade murada dos fenícios e porto do Líbano. Foi na região de Sidom que Jesus curou a mulher Ciro-Fenícia. Lembra aí, Walter, do trabalho que a gente fez? Muitos sidônios deram ouvidos ao ensino de Jesus. Paulo visitou amigos da cidade a caminho de Roma. Os habitantes de Sidom, cidade essa famosa por ser um centro de erudição filosófica, eram principalmente gregos. Então, eram 2 cidades materialistas, eram 2 cidades politeístas, eram idólatras, né? Tinham outros deuses, tá? Então, eu peguei um texto aqui do Evangelho dos Humildes, que eu achei muito legal aqui para esse trecho que a gente está vendo. Jesus exprobra, é assim mesmo, tá certo isso? Exprobra a indiferença dos habitantes das cidades em que realizou a maior parte dos seus atos e suas pregações.
Apesar de tantas provas que lhes foram fornecidas, continuavam na descrença e reincidiam nos erros. Por isso, sofreriam mais rigorosamente a ação da justiça divina, porque estavam agindo com conhecimento de causa. É o que acontece modernamente com muitos dos que são bafejados pelos ensinamentos e pelas provas que o Espiritismo lhes oferece. Achei interessante que ele traz para os dias de hoje, né? Quantos há que não chegam aos centros espíritas tangidos pelo sofrimento e pelas desilusões do mundo, e depois de aliviados, consolados, fortificados, sentindo na alma mais calma e mais coragem, em lugar de abraçarem os novos ensinamentos e trilharem com segurança o caminho que lhes é apontado, afastam-se indiferentes para reincidirem nos hábitos errôneos do passado. E outros ainda, conquanto conheçam a verdade, não se esforçam por melhorar seu comportamento. Não resta dúvida que serão julgados com mais rigor do que aqueles aos quais não foi mostrada a luz. Você viu aí, Walter, o que é exprobrar? Você está mudo? É censurar. Censura. Mas está certo, é isso mesmo? Exprobrar. Exprobra. Verbo exprobrar. Tá vendo? Espiritismo também é cultura, hein? Mr. Google. Mr. Google. Eu peguei um aplicativo aqui de dicionário muito bom, gente. Depois eu passo para vocês. Bom, gente, tem algum comentário aqui? Ele vem bem de encontro com o que a gente já comentou, né? O interessante é que ele traz aqui para os dias de hoje, né? Porque acontece muito isso hoje, né? Muitas pessoas, nos momentos complicados, procuram aí o centro espírita. Depois que eles se sentem melhores, eles simplesmente somem, né? Somem das casas espíritas, ou às vezes, ou como ele fala aqui, outros ainda, conquanto conhecem a verdade, mas eles não se esforçam em melhorar o comportamento, né? É só como tá assistindo um filme que não tem nada a ver com a vida dele, então, né? É a ideia da multidão, né? No Evangelho, que a gente sempre comenta, né? Que ouviam as palavras de Jesus, achavam lindo, maravilhoso, mas voltava para casa e continuava tudo do mesmo jeito, né? Não modificar, não atingia realmente o coração. E a gente pode pensar também até na parábola do semeador, né? O solo é que vai reger, na verdade, a floração, né? Então, o solo, que é o coração de cada um aí, ainda não está pronto. Ele está lá frequentando, mas talvez só socialmente, né? Ainda não está pronto para receber. Bom, pessoal, ó, é o que. Agora vem exatamente aquilo que a gente comentou, Walter, no começo, que você estava comentando. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Que é um comentário que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No item 12 é o comentário, mas eu só pus esses dois aqui, esses dois itens, porque é o que está antes que ele comenta, né? O servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Kardec põe São Lucas, né, São Marcos, São João, mas era um costume da época, né? Hoje a gente não coloca mais, né? E o 11 tem assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus:
se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Jesus era terrível, né? Isso aí tem muito a ver com todas aquelas vezes que Jesus dizia assim, vinde a mim, né? Quer dizer, ele veio na nossa direção, ensinou, exemplificou, mostrou que é possível fazer, né? Que é mais fácil fazer como ele mostrou do que a gente sair correndo por aí que nem um maluco, tal, etc. Mas se a gente não for na direção dele, não vai, né? Então, eu acho que é um pouco quando o servo que souber da vontade, seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, me lembra isso, É, né? Quando ele diz lá, ó, vinde a mim os que estão em aflição, porque eu os aliviarei, ele está dizendo exatamente isso. Ele falou, ó, aprendei comigo, né, para que as vossas almas tenham descanso. Né? O que ele está dizendo? Ele falou, ó, gente, vocês, né, pratica, vem cá, caminha na minha direção, vocês têm que fazer a parte de vocês, senão não vai funcionar, né? E é um pouco o que ele diz aqui, né? Quer exato. dizer, aquele que sabe e não faz, a carga é muito pior, né, do que aquele que desconhece. E você vê que ele pega duas cidades bagunçadas, né, politeístas, tal, compara com duas cidades onde ele atuou, mostrou, Exato. foi impactante, inclusive, nos milagres, vamos dizer assim, Uhum. e nem assim aqueles que tiveram o exemplo de perto se convenceram, né? É isso aí. Muito bom, Walter, muito bom mesmo. Tem uma lição do Emmanuel que fala assim, né, que, na verdade, nós é que nos escolhemos, né? Porque se a gente realmente, né, essa questão dos muitos chamados, poucos os escolhidos, porque nós não nos excluímos, nós excluímos a nós mesmos, né? Nós nos mantemos, vamos dizer assim, prisioneiros aos nossos vícios, portanto, não conseguimos realmente abraçar os ensinamentos de coração, porque a gente prefere a situação do falso conforto, né? E aí permanecemos, né? E então não nos escolhemos. Então, no momento que a gente toma uma decisão de realmente esse caminho que eu vou trilhar, você está se escolhendo, né? Por isso que muitos são chamados, porque a maioria realmente, todos, né, são chamados, na verdade. Mas quem se escolhe é que vai, né? São poucos, né? É de pouco a pouco, né? Em poucos feixes, né? É isso aí, Zezé. É isso aí. Tem uma historinha que eu ouvi do Chico, que ele amava animais, né? E ele tinha um cachorro que ele gostava muito. E ele chegava em casa, cuidava do cachorro, mesmo depois de toda aquela trabalheira que ele tinha durante o dia, tal, não sei o quê. Um dia o cachorro ficou doente e uma vizinha se compadeceu e sacrificou o cachorro, porque o cachorro estava sofrendo muito. E quando o Chico chegou e viu a situação, o Chico ficou muito triste, né? E aquilo ficou nele. Um bom dia, um belo dia, diz que o Emmanuel chegou para ele e falou assim: ó, você está com um problema que você precisa resolver. Você, esse problema começou com uma tristeza muito grande e essa tristeza virou mágoa. E essa mágoa está produzindo no teu cardíaco uma substância escura que está começando a atrapalhar os trabalhos.
e você precisa resolver isso. Diz que o Chico falou, pô, mas pelo amor de Deus, como é que eu resolvo? Falou, ó, você vai fazer o seguinte, disse o Emmanuel. Você vai lá e vai procurar saber daquela mulher o que ela mais quer ganhar. E você vai lá e compra e dá para ela. Diz que o Chico olhou para ele, ficou assustado, falou, mas como eu vou fazer isso? A mulher matou o cachorro, vou dar um presente para ela. Diz que o Emmanuel falou, olha, isso não é receita minha, não, isso é receita do Cristo. Você vai lá e faça dessa maneira. Diz que ele foi, diz que ela queria uma máquina de costura. E na época, você lembra disso, Val? Era uma coisa caríssima a máquina de costura. Só que eu acho que não era vizinha, acho que era uma irmã dele, Walter, não era? Eu lembro alguma coisa assim, né? E aí ele deu a máquina de costura, até tem uma brincadeira, diz que ele fez em crediário, que ele ganhava pouco, né? Ele pagou para pagar em 4 reencarnações, né? E deu a máquina de costura. Diz que quando ela ganhou, diz que ela ficou tão feliz, mas tão contente e tal, e ele, por ver a felicidade dela e o contentamento dela, aquilo ficou como se aquela mágoa, aquela coisa saísse. Dissipou, né? E o ensinamento que se traz dessa história é o seguinte: as coisas de Deus, para a gente, elas são amargas no começo, mas depois elas são muito doces no resto da caminhada, né? As conquistas que a gente faz. E as coisas da terra, as ilusórias, elas são doces no começo, mas são muito amargas por tudo aquilo que elas têm como consequência para nós no futuro. Então, ele põe a história do perdão e do ódio, por exemplo, né? Perdoar é fácil? Claro que não é. Principalmente quando a gente começa a tentar praticar isso. Então, é amargo no começo, mas na hora que você perdoa, vem aquele alívio, né, que Jesus fala, né? Vem o alívio. E depois, praticando mais, tudo se torna mais doce, mais fácil. Então, é um pouco do que a gente está conversando aqui, né? E aí a reflexão. O que é mais fácil praticar? As coisas de Deus ou as coisas transitórias? É isso aí, Walter, muito boa lembrança. Você tem razão, acho que era a irmã dele mesmo. Acho que é a irmã. Eu achei a frase que é justamente atribuída a Chico. Não, porque eu li outro dia, eu falei, eu salvei isso em algum lugar. Que diz o seguinte, depois eu vou pôr lá no grupo. Se nos julgamos melhores que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes que as nossas? Muito bom. Eu achei isso aqui resume tudo, né? Pois é. Da questão do julgamento, da censura e tudo mais, né? Se a gente é melhor que os outros, por que a gente está esperando que os outros sejam melhor do que as nossas próprias atitudes, né? Muito bom. Gente, dando um prosseguimento aqui, desses dois versículos que o Kardec coloca aqui, 2 não são mais, né? Mas ele faz um comentário, né? Então, vamos ver o comentário do Kardec com relação a isso. Principalmente ao ensino dos espíritos, é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas quantas há que não o leem, e entre os que leem, quantos os que não compreendem. Resulta daí, as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. É aquele caso, né, do cara que vai na casa espírita, mas acha bonitinho a fala, mas não lê um livro, não estudam nada, né? O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sobre diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos,
tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outrem pode pretestar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade no sentido alegórico. Se Kardec falava isso nessa época, né? Hoje, muito mais, a gente não tem como pretestar a ignorância, né? Com tantas fontes que a gente tem, né? De leitura, de live, de estudo, não tem como hoje pretestar ignorância, né? Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem mesmo vão, nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. É aquele que lê uma mensagem e fala, nossa, isso aqui era bom para fulano de tal, né? Ou assiste uma palestra e fala, nossa, é fulano que devia estar aqui. Na verdade, é sempre a gente, né? Sempre a gente que precisa ouvir. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que estás no vosso. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritas dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, como a Zezé estava falando aí, ó. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Algum comentário? Ele meio que falou o que a gente já tinha comentado, né? Isso aí que você comentou, Val, sobre saber, né? Muito que a gente sabe. Eu assisti um estudo que o Haroldo Dutra está fazendo das cartas de Paulo. Aí, num dado momento, eu não assisto ao vivo, né? Eu assisti depois. Eu acho que o pessoal começou a fazer perguntas assim no site, né? No chat. E aí ele viu que... Aí ele parou e falou assim, gente, peraí. Mas ele foi bem incisivo. Ele falou, peraí. Estou vendo que aqui não estão estudando a doutrina espírita, as obras básicas.
não dá para você querer mergulhar no Evangelho sem estudar as obras básicas. Se você vai estudar o Evangelho à luz do Espiritismo, você tem que conhecer, né? O Espiritismo. Então, conceito básico, assim, aí ele fala, vamos pegar lá. Aí ele cita Livro dos Espíritos, questão tal, não sei o que, e puxa a orelha do pessoal ali, na boa. É bem isso mesmo, né? Tá certo ele, né? Porque se a gente não... E a gente despreza um pouco, né? A maior parte das pessoas despreza essas orientações de Kardec, né? Ou assim, leu uma vez, há não sei quantos anos atrás, já li. Mas tem que ler, meditar, né? Reler. Reler. E ler de novo. E depois ler de novo, e ler de novo, e de novo. Gente, tem 2 textos só para a gente terminar aqui, faltam, mas acho que dá tempo da gente ler. Um é no livro Caminho Espírita, Espiritismo e Nós. Na verdade, não é de Emmanuel, né? Que a gente sempre pega Emmanuel, mas esse é Albino Teixeira. Se o doente solicita a receita e não aplica o remédio, se o aluno fechado na escola não lhe frequenta as aulas, se o viajante necessita chegar à estação com passagem adquirida e não toma o comboio, se o lavrador inicia a plantação e larga o trabalho à ponta do vento, não culpe o médico, não acuse o professor, não reprove a condução, nem malsine a terra. Assim também o Espiritismo junto de nós, quando lhe conhecemos os sagrados objetivos sob a direção de Jesus. Se nos reconhecemos necessitados de melhoria, se aspiramos à luz, se temos sede de paz, se queremos felicidade e não nos dispomos a usá-los em nós, por instrumento da própria renovação, não nos queixemos senão de nós mesmos. É aquele cara que vai no médico, pede uma receita, mas não toma o remédio, não adianta nada, né? É a história de fazer a nossa parte outra vez. Exatamente. Ai, meu Deus. O que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus, é a Cleusa querendo entrar. Bom, e outro texto que a gente tem aqui, Trilha de Luz, de Emmanuel. Muito se pedirá. Não nos esqueçamos de que conhecimento superior traduz responsabilidade. Ninguém vive sem contas. Muito se pedirá amanhã do que hoje recebes. Nas bases da vida moram a equanimidade e a justiça. Não amassarás... Ai, peraí. A Cleusa chegando. Ela está com trabalho, ela só consegue chegar essa hora. Gente, eu vou começar de novo aqui. Não nos esqueçamos de que o conhecimento superior traduz responsabilidade. Ninguém vive sem contas. Muito se pedirá amanhã do que hoje recebes. Nas bases da vida moram a equanimidade e a justiça. Não amassarás teu pão sem a areia do deserto. Não proverás teu cântaro com os detritos do charco. Recolherás o alimento da substância que te recebe carinho e sorverás a água pura da fonte que te merece cuidado. Não jornadeies na terra, indiferente ou distraído, como se atravessasses um campo inútil. Não se confia a enxada ao lavrador para a exaltação da ferrugem, nem se entrega a máquina ao operário a fim de que se louve a preguiça. A natureza que sustenta o verme reclama-lhe
serviço em favor do solo. A indústria que tece o fio e o embeleza exige-lhe segurança e cooperação. Se aguardamos concurso do verme e do fio, por que haverá o homem de gastar os recursos da terra exonerado de compromissos? E se o cristão recolhe os dons, clareando-se-lhe o discernimento, como não esperar dele a contribuição de amor na sublimação da vida que o cerca? Recebemos as possibilidades do Senhor para doá-las ao mundo em seu nome. Mais esclarecimento e mais fé significam para nós mais amplas obrigações. Informados hoje quanto à grandeza da vida, a estender-se triunfante além da morte, saibamos viver no mundo de conformidade com os princípios redentores que nos felicitam a marcha. Façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão e mais otimismo, expressando em atos o tesouro de luz que nos brilha na inteligência e no nosso coração estará preparado, e o nosso coração estará preparado a enfrentar o grande futuro, vitorioso e feliz, por haver entendido a tempo que muito se pedirá entre os anjos a quem muito recebeu entre as criaturas. Boa noite, Cleusa. Já é quase boa madrugada, né? Boa noite. Tudo bem, mas nós não desistimos de você, viu, querida? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Essa fase vai passar, essa fase vai passar. Vai passar. Mas a gente está no último texto, viu, Cleusa? Depois eu envio para você também, tá? Tá, obrigada. Então, gente, alguém quer comentar aí alguma coisa desse texto? Voltando lá para o começo, Val, você vê que o 4 é exatamente a história da censura lá. Quando a gente começou a ler o primeiro versículo, né? A censura que Jesus fazia é exatamente isso. É algo natural. Se a base da vida é a equanimidade e a justiça, né? Com mais razão, o que a gente chama de censura, que está reproduzida na lei de causa e efeito, é algo natural. Tem que ter. Né? Tem que ter. E o que a gente chama de julgamento, que na nossa percepção é algo errôneo, no caso da justiça divina é exatamente isso aí. É natural. Né? A equanimidade e a justiça, elas se impõem exatamente em virtude da censura que é feita em cada ato que a gente pratica ou deixa de praticar. Certíssimo, né? Quer dizer, esse 4 aqui fecha mesmo com o início lá, né? E essa justiça tem que, esse julgamento divino, vamos dizer assim, essa justiça, ela tem que existir para a nossa própria evolução, né? Nossa própria evolução. Porque se a gente pensar bem, não é julgamento. Não. Se a gente pensar com isenção de melindre, de ânimo, não é um julgamento, é natural, é a vida. A vida é assim. É uma lei divina. A gente foi colocado na obra da criação, e a obra da criação é assim, ponto. Exatamente, Walter. Sem mimimi, né, Walter? Oi? Sem mimimi. Exato, mas foi o que você comentou, Zezé. Somos nós que puxamos para nós. Somos nós que puxamos para nós. Né? Quando a gente vê, olha, é assim, a verdade é essa aqui. Tá? Está exemplificada, está mostrada, faz sentido, a razão aceita e tal. E quando você decide não seguir, não é julgamento, você já assumiu para você a responsabilidade. Eu acho que o nome é outro.
Não sei. É a questão, dos escolhidos, né? Como a José estava falando. É. Você escolhe. Você se escolheu ou você não se escolheu. É o que a José falou agora há pouco. Exatamente. Denise, você quer falar alguma coisa? Sim, nessa lei de causa e efeito, né, que a gente recebeu um conhecimento e depois a gente não utilizar desse conhecimento na nossa própria transformação, e essa censura não vem só aqui. Jesus está mostrando para nós que o que acontecerá, né? O que acontecerá conosco é a lei de causa e efeito, mas ela parte de nós também, ela parte de nós também, porque a partir do momento que a gente recebe ensinamentos, a gente recebe a luz e a gente não utiliza ela para se transformar e para fazer com que essa luz brilhe dentro de nós mais, com certeza a nossa consciência, em algum instante, vai fazer com que a gente censure a gente mesmo. Para aí, espera aí. Né? Então, é uma lei dentro de nós também, a respeito do que vai acontecer conosco no futuro. A hora que a gente tiver mais entronizado esses conhecimentos em nós, que estiver fazendo parte da nossa intimidade, com certeza nós mesmos censuramos. Então, não é só Jesus que vai censurar, né? Ele fala assim, ai de ti, né? Para frente, ai de ti, né? O que vai acontecer? Mas a gente mesmo vai se cobrar. Então, a gente não fica isento, né, dessa consequência. E aí depende de como nós vamos julgar. A medida vai ser pesada, né? Porque temos utilizado esse julgamento com todo mundo, utilizando uma medida pesada. Então, nós vamos utilizar essa medida pesada conosco também, no dia que de certa forma, a gente deixar a nossa consciência falar. Porque, por enquanto, a gente está inibindo ela. Porque nós estamos recebendo conhecimento a todo instante, gente. Quantos anos? A fio. Desde que Jesus veio para nós, ele está tentando fazer com que a gente se transforme. E a gente tem recebido esses ensinamentos dos profetas, ele próprio, hoje em dia, com mais intensidade ainda, do Espiritismo, e agora com essa rede social, então a gente recebe mais ainda, olha a oportunidade. Né? A gente é acolhido em todo ensinamento aí, de diversas formas, cada um, conforme o seu entendimento, nos esclarece mais e mais com a ajuda, né, desses benfeitores aí que tanto nos deixaram escrito para nós, da própria doutrina espírita, a entender Jesus, ia nos entender, e nós não temos praticado. Então, nós vamos ser cobrados. Não pense em nós que porque estamos estudando e que estamos tentando. Não, vai ser pedido muito, não é só a tentativa, é a aplicação mesmo que nós vamos cobrar de nós mesmos. Então, eu vejo por aí. Por isso que a censura a gente tem que pegar como é que eu vou falar? É Jesus pegando o nosso pé, não é pegando o nosso pé, olha, gente, presta atenção, ai de vocês não estão vendo o que vai acontecer? Né? Já não é mais um simples, vai, não peques mais, não é isso não. Ai de ti. Era isso que eu queria falar. É isso aí, Lenice, muito bom. Acho que a que eu Cleusa... Esse domingo teve um fórum do Espiritismo.net falando sobre o amor, né? Então foi muito legal. Foi todo ao longo do domingo, foram 4 blocos. E aí, acho que foi nesse fórum que eu vi uma coisa assim que realmente, de certa forma, é um lenitivo para a gente, porque quando a gente ouve esse ai de ti, né? Socorro, estou ferrada, porque a gente erra mesmo, né? A gente faz bobagem mesmo. Então, você, caramba, será que eu vou... como é que vai ser quando eu chegar lá? Né? Então, tem 2 coisas que, em relação a esse assunto, pelo menos para mim, me confortam, né? Me ajuda. Uma foi até numa
numa aulinha que eu vi do Arthur Valadares falando sobre misericórdia, que eu achei assim, muito legal ele falando da nossa consciência, quer dizer, do quanto a gente deveria trabalhar essa boa vontade para com o próximo, né? Como é? Não é? Oh, meu Deus, as palavras me fogem. Eu fico... Benevolência? Benevolência. A benevolência para com os outros, porque na medida que a gente desencarnar, quer dizer, se a gente não for benevolente com a gente, não for benevolente com os outros, quer dizer, a nossa consciência, que é o que vai realmente dizer para a gente em que pé a gente está quando a gente desencarnar, vai tratar a gente com rigor, com o mesmo rigor. É aquela medida que medires é a mesma medida que serás medido. Quer dizer, essa consciência se mede aqui agora, quem está perto da gente, de uma maneira mais exigente, mesmo sendo benevolente, aparentemente benevolente com a gente, mas no fundo, ela é exigente, e quando a gente desencarnar, ela vai ser exigente com a gente mesmo. Então, vamos ser espertos, ser mais benevolentes, para a gente também, quando chegar lá em cima, poder ter assim, né, conseguir desencarnar um pouco mais relaxado, né? E eu ouvi hoje, domingo agora, num dos blocos, acho que foi a Larra que falou isso, que, na realidade, a gente não pode esquecer que a gente está no mundo de prova e expiação. Ou seja, nós somos espíritos de um mundo de prova e expiação. Então, estamos muito mais para primitivos do que para espírito perfeito. Então, na realidade, quer dizer, todos esses erros, todas essas dificuldades, a gente ainda tem, porque a gente é um espírito de um planeta de prova e expiação. Então, quando a gente desencarnar, quer dizer, vai ser cobrado da gente nem tanto aquilo que a gente fez, mas o esforço que a gente teve para se mudar, que a gente fez para tentar se modificar. Porque a gente é de prova e expiação. Porque quando a gente menos espera, de repente, a gente acha que já está mais paciente, de repente a gente se perde, se percebe impaciente no momento, né? Se percebe não benevolente em outro. Então, mas eu sei que tem que ser benevolente, eu sei que ser paciente. Então, se eu, quando desencarnar, estou frita, né? Não, né? O amor de Deus, a justiça de Deus também considera isso. Então, isso para mim é um alento, sabe? Porque antes eu ficava realmente assim, como você falou aí, Lenise, eu fiquei assim, meu Deus do céu, realmente é bem por aí mesmo, né? Vai cobrar, e aí, né? A gente vai chegar com mão vazia, quer dizer, achando que fez muito, quando botar lá no saco para pesar, aquele saco grande coisa, leve, não vai pesar nada, vai ficar flutuando, porque, na realidade, a gente ainda está engatinhando nesse processo rumo à perfeição. Então, isso aí, para mim, serviu de alento. Né? Aquela assim, a gente sabe, eles sabem, né? Que a gente é um espírito de prova e expiação. Não é que isso vai se justificar e deitar em berço esplêndido por causa disso. Oba, então tá resolvido. Não. Mas exatamente o que é importante é o esforço que a gente faz para poder se modificar. Conhece aquele verdadeiro espírito, né? Por tudo. Então, realmente, essa frase tornou-se, ela passou a ter um peso mais forte para mim, né? Uma compreensão talvez maior para mim. Tu reconhece esse verdadeiro espírito pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Né? Então, isso para mim serviu de alento. Né? Muito bom. Muito bom, Cleusa. Alguém quer fazer mais algum comentário? Que nós estamos aqui encerrando aqui, então. Não? Não. Eu quero rapidinho. Oh, Cleusa, eu concordo com você que Deus é misericórdia e nos aguarda a todos, indiferente dos nossos pecados, indiferente do que nós tenhamos feito.
Mas acredito também que, claro que é um alento, sim, a gente saber que o nosso esforço é contado, mas não pode servir também de um tipo de acomodação, mas um tipo de incentivo para que a gente possa cada vez mais se esforçar, porque senão a gente vai, nós temos mania de ficar, como é que eu vou dizer, acomodados. Isso, deitar, é o que eu falei, deitar, não é para deitar em berço esplêndido, né? Exato. Não é para correr atrás, é tentar melhorar. É isso aí, pessoal. A gente já passou um pouquinho do nosso horário aqui. Então, nós vamos encerrando, agradecendo a Jesus por mais esse momento que passamos aqui juntos, em torno da tua palavra. Agradecemos aí a todos que estiveram conosco, encarnados e desencarnados. Rogamos a Jesus que Ele esteja conosco, nos auxiliando a trazer tudo isso que comentamos aqui, tudo que estudamos, possa ser trazido para o nosso coração, assim, que o nosso coração possa estar aberto para receber e assimilar isso tudo e transformar isso, todo esse estudo, em boas decisões, em boas atitudes, em bons pensamentos e bons sentimentos. Obrigado, Senhor. Fortaleça-nos para que possamos realmente ter a sua imagem em nossa mente, em nosso coração, a cada passo que dermos. Esteja conosco, mestre querido, agora e sempre. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima semana. Seja. Deus assim permitir. Bom. Tá? Boa semana, pessoal. Um beijo.